Olá, gente, boa noite. Eu sou a Maria Eva. O tema do meu grupo é Sustentabilidade Ambiental, Consumo e Cidadania. E meu grupo é composto por mim, Maria Eva, Cleane e Danilo. E eu vou dar início à apresentação. Sustentabilidade. Bom, a noção de sustentabilidade tem duas origens. A primeira, que é na biologia, por meio da ecologia, em que se refere à capacidade de recuperação e reprodução dos ecossistemas, em fase de agressões antrópicas, que são aquelas com interferência do ser humano, né? Como, por exemplo, o uso abusivo dos recursos naturais, o desflorestamento, as queimadas, entre outros. E também tem as agressões naturais, que são, por exemplo, terremoto, tsunami, entre outros. Já a segunda, que é na economia, como adjetivo do desenvolvimento, em face da percepção crescente ao longo do século XX de que o padrão de produção e consumo em expansão no mundo não tem possibilidade de perdurar. Ergue-se, assim, a noção de sustentabilidade sobre a percepção da finitude dos recursos naturais. Como bem sabemos, os recursos naturais não são infinitos, eles são finitos. E temos consciência de que, se continuarmos com esse padrão de consumo exagerado e muitas vezes sem necessidade, não vamos ter no futuro o que consumir, né? O que destruir, porque já consumimos tudo. Nos embates, né, ocorridos nas reuniões de Estocolmo e Rio 92, isso já foi dito anteriormente, mas eu vou relembrar aqui, dito em aula pelo professor, né, e pelo um dos grupos também. Bom, a Conferência de Estocolmo, que ela foi o primeiro grande encontro internacional com representantes de diversas nações para discutir os problemas ambientais. Já a Rio 92, que é também conhecida como Eco 92, foi o encontro em que os países reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável e começaram a mudar ações com o objetivo de proteger o meio ambiente. A partir daí, né, a partir desses encontros com esses países, nasce a noção de que o desenvolvimento tem, além de um cerceamento ambiental, uma dimensão social, em que está contida a ideia de que a pobreza é provocadora de agressões ambientais. E por isso, e por isso, a sustentabilidade deve contemplar a equidade social e a qualidade de vida dessa e das próximas gerações. Mas o que é o desenvolvimento sustentável? Bom, a ideia de sustentabilidade ganha corpo e expressão política na adjetivação do termo desenvolvimento, que foi fruto de uma percepção de uma crise ambiental global. Essa percepção percorreu um longo caminho até chegar à estrutura atual. Na década de 1950, quando pela primeira vez a humanidade percebe a existência de um risco ambiental global, que é a poluição nuclear. E seus indícios alertaram que os seres humanos, de que estamos, digamos assim, em uma nave em comum, ou seja, que os problemas ambientais não estão restritos a territórios limitados. Isto é uma questão global, mundial, em que todos nós devemos nos preocupar. Eu vou ler aqui uma definição dada por Lenz, definição dada ao desenvolvimento sustentável, em que é o desenvolvimento que satisfaz a necessidade do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer suas próprias necessidades. Dentro dessa definição, né, devemos levar em consideração também a noção de justiça social, que é a redução das desigualdades sociais e direito de acesso a bens necessários a uma vida digna, a uma vida digna. A gente sabemos que a pobreza é uma das principais causas e um dos principais efeitos dos problemas ambientais do mundo. O desenvolvimento sustentável, né, ele é composto por um conjunto de princípios que permeia o desenvolvimento da economia a partir de ações de cunho ambiental e também social. Para tal,
percebe-se a importância do desenvolvimento sustentável, que prima pelo crescimento econômico, de maneira que não haja prejuízo para as próximas gerações, uma vez que, como já sabemos, já vemos isso atualmente, os altos impactos ambientais promovidos pelas atividades produtivas da atualidade. Bom, o desenvolvimento sustentável, né, atualmente, ele ainda enfrenta alguns bloqueios por parte dos órgãos governamentais que restringem, né, ou não efetivam políticas ambientais eficazes, das empresas que burlam restrições e ultrapassam limites legais para a obtenção de mais e mais lucros. E também, né, dos membros da sociedade que não adotam o comportamento e princípios convergente ao desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, repensar suas atitudes consumistas. A dimensão do desenvolvimento sustentável é aqui dada em 3 dimensões. A primeira é a ambiental. Ela supõe que o modelo de produção e consumo seja compatível com a base material em que se assenta a economia como subsistema do meio natural. Bom, trata-se, portanto, de produzir e consumir de forma a garantir que os ecossistemas possam manter a sua alta reparação, ou seja, manter a sua capacidade de resiliência. Já a segunda, que é a econômica, que se trata daquilo que alguns chamam de ecoeficiência, em que supõe uma contínua inovação tecnológica que nos leve a sair do ciclo fóssil de energia, que é o carvão, petróleo e o gás, e ampliar, né, a desmaterialização da economia. A terceira, que é a social, que uma sociedade sustentável supõe que todos os cidadãos tenham o mínimo necessário para uma vida digna e que ninguém absorva bens, recursos naturais e energéticos que sejam prejudiciais a outros. Isso significa erradicar a pobreza e definir o padrão de desigualdade aceitável, delimitando limites mínimos e máximos de acesso a bens materiais, ou seja, implantar a justiça social. Bom, essas foram as 3 definições em 3 dimensões. Porém, há outras formas também de definir essas 3 dimensões, porém, essas são as mais simples e as mais recorrentes. Sociedades de consumo. O termo sociedade de consumo é uma das inúmeras tentativas de compreensão das mudanças que vêm ocorrendo nas sociedades contemporâneas. Refere-se à importância que o consumo tem ganhado na formação nas nossas identidades e na construção das relações sociais. Assim, o nível e o estilo de consumo se tornam a principal fonte de identidade cultural, de participação na vida coletiva, de aceitação em um grupo e de distinção deste com os demais. Podemos chamar de consumismo a expansão da cultura do ter em detrimento da cultura do ser. O consumo, ele invade esferas da vida social, econômica, cultural e até política. O consumo passa a ser encarado mais do que um direito ou um prazer em consumir, mas um dever do cidadão. O consumo que emergiu na Europa Ocidental lá no século XVIII, ele vem se espalhando, né, rapidamente para as distintas regiões do planeta, assumindo diversas formas. No início do século XXI, né, vem sendo marcado por profundas inovações que afetam nossas experiências de consumo, como, por exemplo, a globalização, o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, o comércio através da internet, a biotecnologia, entre outros. Ao mesmo tempo, novos tipos de protestos e reações ao consumismo emergem,
exigindo uma nova postura do consumidor. Isso é claro que vai sempre ter essas reações ao consumismo, né? Porque vemos atualmente o padrão de consumo é uma coisa assim absurda. Muitas vezes consumimos, né, produtos, materiais, serviços que nem necessitamos necessariamente, só pelo simples fato de, não, eu posso ter, fulano tem, eu também quero, fulano faz isso, também quero fazer. Então é algo assim absurdo e sem necessidade. Diante desse padrão absurdo de consumo, né, vou citar aqui, por exemplo, os tipos de consumo, que é suas consequências, né? Que é o consumo de energia, de água, minerais, elementos da biodiversidade, vem sendo causando, né, sérios problemas ambientais, como, por exemplo, poluição da água e do ar, a contaminação e o desgaste do solo, os aparecimentos de espécies animais e vegetais. Se não me engano, o nome do livro que a gente já viu na disciplina era Livro Vermelho, alguma coisa com Livro Vermelho, que é o livro das espécies, né? E que mostra o número absurdo de espécies animais que já foram extintas e o número ainda bem grande de espécies animais que estão em processo de extinção. É assim, uma coisa assim absurda, sem contar, né, nas mudanças climáticas. Então, devemos obrigatoriamente repensar as nossas atitudes consumistas. O consumo, né, se transformou em uma compulsão, em um vício estimulado pelas forças do mercado, da moda e da propaganda. A sociedade de consumo produz carência e desejo incessantemente. Os indivíduos passam a ser reconhecidos e avaliados, julgados por aquilo que vestem ou calçam, pelo carro ou pelo telefone celular que exibem em público, e até mesmo o próprio indivíduo passa a se autoavaliar pelo o que consome. A felicidade, né, e a qualidade de vida tem sido cada vez mais associada e reduzidas e dependentes da quantidade de consumo, provocando assim um ciclo de supertrabalho para manter um superconsumo ostentatório, que reduz, obviamente, né, o tempo dedicado ao lazer e às demais atividades em relações sociais. Em suas atividades de consumo, os indivíduos acabam agindo centrados em si mesmo, sem se preocupar com as consequências de suas escolhas, com as consequências de suas ações. O cidadão é, então, reduzido à esfera do consumo, sendo cobrado por uma espécie de obrigação moral e cívica de consumir. Esses hábitos, né, ostensivos e consumistas deixam evidente que o padrão de consumo das sociedades ocidentais e modernas, além de serem socialmente injustas e moralmente indefensáveis, como já vem criticado há bastante tempo, são ambientalmente sustentáveis. Sabemos bem disso. Se a gente continuar com esse padrão absurdo de consumo, o planeta não vai suportar esse consumo exagerado. A exclusão se tornou mais clara e a possibilidade de ultrapassá-la ainda mais distante, uma vez que a crise ambiental evidenciou que o sistema não pode incorporar a todos no universo de consumo em função da finitude dos recursos naturais. Como bem sabemos, os recursos naturais não são finitos, eles não são infinitos, eles são finitos. O ambiente natural está sofrendo uma exploração excessiva que ameaça a estabilidade do sistema de sustentação. E o resultado dessa exploração excessiva não é repartido equitativamente, e apenas uma minoria da população planetária se beneficia dessa riqueza. Então, esse estilo de vida ostentatório e desigual pode dificultar a garantia dos recursos ambientais essenciais para as futuras gerações. Como sabemos atualmente que a desigualdade é muito grande, sabemos que grande parte da população tem grande
quantidade de riquezas, enquanto grande parte da população não tem quase nada. É uma minoria com muitas riquezas e uma maioria com quase nada, sobrevivendo com quase nada. É isso, gente. A Cleane vai dar continuidade aqui, posteriormente, o Danilo. Olá, gente, eu me chamo Cleane e eu vou dar prosseguimento aqui à apresentação do nosso seminário. Como a Eva já falou anteriormente, ele trata basicamente de consumo, né, de como o consumo ele interfere ali nos problemas que a gente está sofrendo hoje no meio ambiente. E aí um exemplo que eu trouxe para a gente debater sobre isso é a questão da obsolescência programada. E é algo que acontece quando o produto ele já vem de fábrica com a predisposição a parar de funcionar após um período específico, ou seja, a vida útil dele já vem reduzida, e o objetivo disso é aumentar o consumo cada vez mais de versões mais recentes. E esse conceito ele surgiu pela primeira vez na década de 30. Era como se fosse uma solução ao desemprego e à crise econômica naquela época causada pela Grande Depressão, né? Que foi uma crise a maior crise financeira dos Estados Unidos, iniciou em 1929 e aí persistiu ao longo de toda a década de 30. E acabou atingindo também os países mais próximos, entre eles o Brasil também. E aí o Estado ele viu como alternativa a intervenção na economia naquela época. E aí foi de diversas formas, né? E uma delas foi por meio da obsolescência programada. Um exemplo inicial foi que eles se juntaram com os fabricantes de lâmpadas para debater a respeito da vida útil da lâmpada, né? De qual período ele deveria ter. Então, assim, lâmpadas que anteriormente, elas tinham uma durabilidade ali, uma resistência por 3.000 horas, passaram a ter somente por 1.000. E as empresas que não seguissem aquela determinação do Estado, elas seriam punidas com multas. E assim, a ideia deles era de que os produtos eles teriam um ciclo de vida, seu ciclo de vida interrompida, né? E assim os consumidores eles voltariam a comprar, sendo obrigado, na verdade, a comprar, gerando ainda mais procura e, consequentemente, também mais emprego, pondo, de certa forma, o fim à crise. Então, nos dias atuais, é algo que essa prática ela continua e, na verdade, de uma forma bem maior. Se tornou ainda mais comum por conta da mídia, né? Como a Eva já falou anteriormente, hoje os meios de comunicação eles são muito utilizados para isso. Eles influenciam totalmente o consumidor a ter aquilo, a ter o desejo de ter o novo, de ter o moderno, por meio de publicidades, né? Mas em nenhum momento, ou em quase nenhum momento, na verdade, a gente vê a preocupação com a geração de lixo e muito menos com os problemas que essa alta produção e que esse alto consumo ele está trazendo para o meio ambiente. Aí, assim, hoje a gente vê que esse problema ele afeta principalmente os produtos que a gente utiliza, né? Computadores, celulares, impressoras. A gente sabe que a gente compra um celular e já vem determinado a estar tá durando por pouco tempo. E assim, muitas vezes ele dá um problema, pifa, né? A gente vai consertar, não compensa porque o valor é praticamente o mesmo do celular. Isso acontece com os computadores também. E assim, gira aquele círculo virtuoso, ciclo vicioso, perdão, de compra, né? O celular pifa, compra cada vez mais. E aí vai gerando aquela quantidade de lixo enorme. E assim, a mídia ela não mostra para onde é que vai esses milhões de toneladas de lixo. E hoje o que acontece é que os países mais pobres ali da África e da Ásia, eles recebem toneladas de lixo enviadas pelas nações mais desenvolvidas, entre elas os Estados Unidos, né? E eles não sabem o que fazer com esse lixo. É algo que contraria totalmente os tratados internacionais, né? Eles fazem isso como se não houvesse vida alguma lá. E são lixos que contêm materiais tóxicos, porque se trata boa parte de eletrônicos, né? E é o que contamina totalmente o meio ambiente. Traz problemas até mesmo para a saúde, né? Aí aqui eu trouxe um exemplo. O rapaz acabou de comprar o celular e ele fala, esse iPhone novo tem mais de 1.000 funções. E atrás do que parece ser o fabricante, ele vai e fala a seguinte frase, principalmente a de pifar logo para que eu lucre, né? Para eu lucrar. Então, é basicamente isso que acontece, né? Gera aquele consumo compra porque o material ele já não lhe serve mais. Prosseguindo, eu trouxe aqui os impactos ambientais que esse meio de consumo, né, ele traz hoje.
para o meio ambiente. Então, assim, o consumismo ele acompanha o progresso devastador da natureza de forma inversamente proporcional. Ou seja, quando um acende, o outro declina. Então, assim, quanto mais se consome, mais aumenta a demanda por matéria-prima. Matéria-prima essa que vai desde a extração ali sustentável de combustíveis fósseis, de metais, materiais de construção e árvores. E a gente sabe que é algo que é finito, né? A exploração deles é como assim, fazem como se não houvesse amanhã, digamos assim, de maneira exagerada. E assim, como alvo desse cenário, está os países que têm a maior retenção desse recurso, e o Brasil entra, né? A gente vê hoje, um exemplo disso é o desmatamento que está acontecendo de maneira assim aterrorizante hoje, e é algo que complica bastante essa questão do meio ambiente. Além de, assim, nos meios de extração de minerais, por exemplo, ele traz um impacto para a poluição bem grande, né? Aqui o exemplo da poluição da água, por exemplo, eles descartam totalmente os rejeitos dentro da água, tornando aquele lugar inabitável, né, para a vida aquática que tem ali e para um possível, por exemplo, se usa para consumo também, não dá mais para consumir. Então, assim, os atuais padrões de consumo eles estão nas raízes da crise ambiental. Por isso que hoje a crítica ao consumismo ela passou a ser vista como uma contribuição para que se tenha, né, uma sociedade mais sustentável. Aí eu trouxe aqui as evidências de que realmente a gente está vivendo uma crise ambiental, né? Hoje a gente sofre com diversas catástrofes naturais, a gente sofre com desertificação, né, causada principalmente pelo desmatamento. A escassez dos recursos naturais também está em alta hoje demais. E o que está ocorrendo é praticamente uma resposta da natureza à imprudência do ser humano. No sentido assim, que ele não se preocupa com os processos naturais, como eu falei anteriormente, faz uso como se realmente fosse algo infinito. Então a reação da natureza é essa, as ações do ser humano, né? E aqui, de acordo com o conteúdo que foi nos dado para a apresentação, a gente viu que existem umas possíveis respostas, de acordo com os autores de lá, a essa crise ambiental, né? E uma delas a tecnológica, de acordo com o Robert Solove. Ele foi um economista, né? E aí ele diz que ele deposita na capacidade humana o poder de mudar essa situação, né, por meio da tecnologia. Ele disse que a gente pode levar em consideração que a finitude dos recursos naturais, elas existem quando a gente tem um ponto de vista para algo específico. No exemplo da água, quando a gente leva em consideração a água potável que existe hoje, realmente é algo finito, né? Mas a gente levar em consideração que o planeta é coberto 70% de água, então já não se tornaria um problema, porque por meio da tecnologia poderia haver uma dessalinização, né, perdão, da água. Então, assim, essa crise dos recursos hídricos poderia ser apenas um episódio, algo que a gente passou, mas que conseguimos superar. E aí, um outro tópico também poderia ser a mudança de padrão e do consumo, como é algo que eu falei aqui, que o consumo ele afeta bastante. Então, essa mudança, de acordo, no caso, com o economista Georgescu Roenge, ele fala que ele traz a ideia do decrescimento, na verdade, que a gente está consumindo, então a gente tem que decrescer isso, porque dessa forma, né, o modelo que a gente está utilizando hoje para essa produção e consumo não tem futuro, ele nos conduz para uma autoextinção. Então, a única adoção, no caso, a única saída seria adotar, na verdade, um novo estilo de vida, né? Mudando, então, o padrão de produção e consumo. E uma última resposta seria a extinção humana. Na verdade, não é uma resposta, né? Seria o resultado, assim, da gente não conseguir superar esse problema com os dois tópicos anteriores. Então, no caso, a gente vive praticamente numa corrida contra o tempo. E assim, a gente tem a convicção de que os humanos, a gente sempre conseguiu, no caso, superar os obstáculos por meio da tecnologia, né? Mas isso pode não acontecer. Então, assim, no caso disso não acontecer, pode acontecer assim, inversões bruscas, por exemplo, no clima, que tenham um efeito catastrófico, né? Para a vida humana. Então, realmente, se a gente não cuidar, pode ser algo que seja resolvido sim, mas sem a nossa vida por aqui, né?
E aí, por último, eu trouxe algumas propostas também de acordo com o conteúdo, nas mudanças dos padrões de consumo, que poderiam ser soluções, né, para melhorar o meio ambiente em si. E essas estratégias de mudança elas surgiram após o Rio 92, né, que foi quando o tema impacto ambiental do consumo surgiu como uma questão de política ambiental realmente. Aí o consumo verde, ele é aquele que o consumidor, além de buscar uma melhor qualidade e preço também, ele dá preferência a produtos e serviços que não agridam o meio ambiente, tanto na produção quanto na distribuição, no consumo e no descarte final. E aí o consumo ético e o consumo consciente, eles andam praticamente lado a lado, pois, assim, eles entram na escolha de compra do consumidor, onde o mesmo ele deve ter aquela consciência em si, aquele compromisso ético de responsabilidade, né, de saber se realmente aquilo é necessário, o impacto que aquilo que ele está comprando vai estar trazendo para o meio ambiente, para outros grupos sociais, enfim, é isso. E o consumo sustentável é algo bem mais amplo, né? Ele já abrange ali uma mudança, uma ação coletiva, incluindo mudanças políticas, econômicas, institucionais, para fazer com que os padrões eles mudem, né? Padrões de consumo e de produção eles mudem. E, assim, é algo que está ligado mais com meio que políticas públicas, né? Porque a gente sabe que realmente quando inclui políticas públicas, quando inclui leis, é mais fácil de ser levado em consideração. Então, assim, são mudanças, no caso do consumo verde e no consumo ético, são mudanças consideradas simples, né? Onde a sociedade como um todo, ela pode participar, pode contribuir para isso, porque são algo que vai mudar realmente, vai impactar positivamente com essa luta que a gente está tendo contra a crise ambiental. Então, gente, no mais era isso realmente que eu queria passar para vocês. E aí o Danilo vai continuar e vai estar finalizando o nosso seminário. Obrigado pela atenção. Olá a todos, eu sou Danilo, estarei dando continuidade à apresentação do nosso trabalho. Iniciarei pelo tema de consumo e cidadania. Bom, esse tema ele é importante porque ele traz toda a base teórica e a fundamentação de todos os temas que foram abordados anteriormente e também de alguns pontos que eu vou estar trazendo ao decorrer aqui da minha apresentação. É necessário, é importante que nós tenhamos em mente o que é cidadania, o que é o consumidor e o que é o cidadão. Portanto, podemos iniciar pela definição de cidadão como sendo o indivíduo membro de um Estado ou comunidade política, o que nos leva diretamente à definição de cidadania, que é o conjunto de direitos e deveres políticos e sociais de um indivíduo. Ou seja, cidadania são todos os direitos e todos os deveres políticos de um cidadão para com o Estado em que ele está inserido. E aqui vale a pena a gente citar o conceito de cidadania abordado pela Fátima Portillo, onde ela descreve, ela entende cidadania não como os direitos em si, e sim o direito primordial do cidadão ter direitos, independente, seja lá qual for o estado ou o país em que ele esteja inserido. Consumidor, né, por mais que nós vivamos em uma sociedade de consumo, uma sociedade de acumulação de bens, consumidor não necessariamente é o que compra, mas sim aquele que demanda de bens e serviços de um produtor, de um prestador de serviço, e, claro, de recursos provenientes do meio ambiente. Portanto, podemos definir consumidor simplesmente como sendo um indivíduo que consome. Esses conceitos são importantes, pois aqui a gente iremos abordar uma teoria da despolitização do cidadão a consumidor. Essa teoria, ela descreve a forma como as empresas, como o Estado e como o cidadão passa a enxergar o próprio cidadão simplesmente e reduzindo o cidadão como um consumidor. Ou seja, a retirada do cidadão da esfera pública, da esfera comunitária, e o põe nessa esfera privada, levando a uma consciência individualista de consumo. Essa forma de pensar no cidadão, ela tem base no pensamento liberal, né? Em que retira-se realmente o cidadão da esfera pública e o põe numa esfera individualizada, numa esfera individualista. Portanto,
essa base, essa forma em que o sistema econômico atua, ela passa sempre a favorecer a lógica do mercado. Então, ela também afeta o sistema ecológico, pois o meio ambiente ele é explorado seguindo também essa lógica de mercado, que para suprir as demandas de consumo criado pelo próprio mercado, ela passa a ter uma exploração selvagem do meio ambiente, ou seja, ela passa a explorar, a retirar do meio ambiente muito mais, num ritmo muito mais acelerado do que o meio ambiente consegue se reconstruir. E nessa visão individualista do cidadão, ele passa a realmente ter esse consumo, não um consumo consciente, né? Não um consumo sustentável, em si um consumo de acumulação, um consumo de umas necessidades que foram criadas pelo próprio mercado, como, por exemplo, trocar de carro todo ano, comprar e estar sempre na moda, então, está sempre comprando roupas, está sempre comprando celular, que é lançado anualmente, que não necessariamente seja, de fato, as necessidades pessoais dele, e sim essas necessidades como consumidor. Bom, tendo isso em vista, em 2013, foi instituído o PLANDEC, que é o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Esse plano tem a finalidade de promover a proteção e a defesa do consumidor, ou seja, ele é um reforço do já conhecido Código de Defesa do Consumidor, mas aqui com uma visão contrária à despolitização, ou seja, a politização. Então, ele está retirando o consumidor dessa esfera privada e está o reinserindo na esfera pública, trazendo para ele, promovendo a ele uma consciência de consumo sustentável, um consumo que seja benéfico não só para suprir as suas necessidades, mas também benéfico para o bem público. Eu trouxe aqui 2 artigos, né, e 2 parágrafos. O seu artigo 2º, no parágrafo 1º, esse plano tem como uma diretriz a educação para o consumo, ou seja, educar o cidadão de como realizar um consumo consciente, um consumo sustentável, e de quem realizar esse consumo, de quais as empresas que também tenham, né, em suas diretrizes essa visão ambiental, essa visão de uma produção consciente, de uma produção sustentável, que é justamente o que é abordado no artigo 3º, no parágrafo 5, que tem como objetivo, né, que descreve os objetivos do plano, promover o acesso a padrões de consumo, a padrões de produção e consumo sustentáveis. Ou seja, educando o cidadão, ele consegue ter esse discernimento de quem consumir, de quais empresas têm essa produção verde, essa produção sustentável, e não essa produção exploratória do meio ambiente. Fazendo assim, sendo possível, tornando possível a execução por parte do cidadão dos seus direitos como consumidor. Então, novamente, retirando o consumidor da esfera individual e o trazendo para a esfera pública, a esfera do bem comum. Bom, a politização do consumo, ela trata de táticas que são empregadas pelos consumidores na intenção de promover melhorias sociais e ambientais. E quais são essas táticas? Essas táticas são diversas, podendo ser boicotes, podendo ser um consumo consciente, consumir a partir de uma agricultura familiar, onde nós tenhamos todo o conhecimento da cadeia de produção daquele alimento, consumir através de cooperativas de consumo, como, por exemplo, o Armazém do Campo, em que tem aí, em uma das suas diretrizes, essa visão ambientalista, essa visão da produção consciente do alimento. Ou seja, a agricultura familiar, ela tem essa aura, essa finalidade em que a comunidade consome do próprio agricultor familiar, assim tornando essa cadeia uma cadeia mais sustentável.
E o consumo, né, esse consumo sustentável, ele depende da participação de todos. Para isso, é necessário que o homem ele se enxergue como um componente da biodiversidade e não apenas como um consumidor. É necessário que o homem se coloque dentro como um membro integrante do meio ambiente. E isso já é um assunto abordado há muitos anos, já em 1962, na obra Primavera Silenciosa, Raquel Carson, ela já demonstrava a necessidade dessa mudança na forma em que os seres humanos interagem com a natureza, em que o homem deixa de se enxergar como um ser separado do meio ambiente e passe a ser visto como um integrante do meio. E essa mudança de perspectiva, ela passa também pela forma que nós consumimos os recursos naturais, pela forma que nós consumimos todos os nossos bens, pela forma de descarte, por toda essa cadeia de suprimentos, por toda essa cadeia de resíduos, essa consciência precisa ser levada em consideração para que nós consigamos realmente ter e passar a ter um consumo sustentável. Então, eu trouxe aqui 6 pontos em que vai nos ajudar, a partir aí, dessas perguntas, realmente realizar esse consumo consciente, que é o porquê comprar, né? Eu realmente preciso, é uma necessidade minha realizar essa compra. O que que eu vou comprar? Eu posso trocar de carro? Eu preciso me locomover. Será que eu não posso utilizar o transporte público? Ou, em vez de comprar um carro que consome, sei lá, 8, 9 litros por quilômetro, eu não posso comprar uma moto? Então, são essas perguntas que nós vamos fazendo para ir criando essa consciência ambiental. Como comprar, né? De quem que eu vou comprar? Eu vou comprar de uma empresa que não tem ali nas suas diretrizes, na sua visão como empresa, esse cuidado, essa visão ambiental. Eu posso comprar de uma agricultora familiar, eu posso comprar de uma cooperativa. Como que eu vou estar utilizando esse bem que eu vou comprar? Eu vou utilizar ele realmente em toda a sua vida útil, no caso, chegando na sua vida, ao fim da sua vida útil, como que eu vou descartar esse bem que eu comprei, esse bem que eu consumi? Ele precisa de um descarte específico, por exemplo, uma pilha. Eu não vou descartar uma pilha em um lixo orgânico. Como que eu vou descartar um plástico? Esse plástico ele pode ser reciclável? E aí, retornando novamente para a pergunta do porquê comprar. Eu acabei de consumir, eu preciso realmente comprar novamente? E todas as vezes que fomos consumir, que fomos comprar algo, nos fazer essas 6 perguntas para que assim nós possamos realmente criar essa consciência de um consumo sustentável, de um consumo é, de um consumo verde, de um consumo que seja amigável ao meio ambiente. Então, eu deixei aqui, por último, essa charge num tom de provocação, né? Para que nós possamos aí realmente ter essa consciência da necessidade que nós precisamos realmente estar mudando os nossos hábitos de consumo. Bom, pessoal, essa foi a apresentação do nosso trabalho. Espero que todos possam ter adquirido algum conhecimento e, se ficar interessado pelo assunto, aqui está todas as referências que nós utilizamos para a construção desse trabalho. Obrigado. Tchau, tchau.